Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho, na Carta aos Filipenses. Na Carta aos Filipenses. Nós estaremos começando uma série de mensagens hoje, onde o tema dela é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. E que o Senhor possa estar nos abençoando e nos direcionando segundo o coração dele. Vamos orar, feche seus olhos. Doce Jesus, nós estamos aqui querendo aprender mais de ti. Mostra teu coração para nós, Jesus. Espírito Santo de Deus, age em nós, nos santifica, nos transforma, nos modifica, nos modela e nos faz parecidos com Jesus. Que a tua palavra hoje ministre aos nossos corações, flua sobre nós e que a gente saia daqui verdadeiramente transbordando da tua presença no nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, eu queria encorajar você em algo. Apesar de nós sermos uma igreja bem digital, nós colocamos tudo no telão. Eu quero encorajar você a trazer sua Bíblia, andar com a sua Bíblia e ter uma Bíblia de papel. Não é saudade do passado, não. Mas eu acho que a gente precisa ser identificado como o povo do livro. Eu sei que tem no celular, eu sei que tem muita coisa, mas se você tem uma Bíblia, traga ela para a igreja. Abra sua Bíblia, conheça. Eu sei que a gente às vezes não sabe nem onde é que está Judas, e você tem dificuldade para encontrar, porque hoje tudo é digital, eu concordo. Mas eu acredito que nós precisamos ser o povo ainda que tem o costume, esse bom costume. E como uma aliança no dedo, uma Bíblia na mão, é uma característica do povo de Deus. Amém? Eu quero dar o contexto da carta de Filipenses, para a gente entender como será esse tempo, dessa série. E eu quero que você se imagine agora chegando na Roma, na cidade de Roma, do primeiro século, do século I. Ela é uma grande metrópole, com seus gladiadores, suas carruagens, e a gente agora, você está passando, vendo o Coliseu, vendo o Palácio, mas a gente não vai parar em nenhum desses importantes monumentos. A gente não vai ficar no frenesi do centro da cidade. A gente vai para um lugar mais distante, para um bairro mais distante. E nós vamos para uma prisão. E eu quero que você se imagine agora entrando nessa prisão, entrando no corredor, vendo as celas, e de repente você se posiciona em frente a uma célula e tem um homem escrevendo uma carta. Ele improvisou uma mesa de pedra, então ele está escrevendo a sua carta ali. E quando você chega pertinho, você observa então é o Paulo, é o apóstolo Paulo. Ele é possivelmente careca, ele não é tão velho, mas a sua aparência é de alguém que a vida já exigiu muito dele. E eu quero que você veja ele com as mãos e os pés amarrados. E ele também agora, ele está preso a um guarda romano, 24 horas por dia. E como eu disse, ele está escrevendo uma carta. Paulo é o homem que implantou mais igrejas no mundo, no seu tempo. É o homem que em toda a cidade que pisou, curas, milagres e maravilhas aconteceram no nome de Jesus. Ele é um verdadeiro avivalista, um portador do avivamento. Por onde ele esteve, mudanças espirituais aconteceram. Só que agora ele está preso e provavelmente a sua sentença de morte já está escrita. Ele está preso há 4 anos e meio. E ele está escrevendo uma carta. E talvez você olhando ele sobre essa circunstância, você pense que ele está escrevendo a carta de lamentações do Novo Testamento. Paulo está escrevendo uma bronca, está escrevendo para alguém, dizendo que é uma injustiça, amargurado, triste, depressivo. Mas a carta que Paulo está escrevendo, depois de 2000 anos, ela está no cânon sagrado. É a carta aos Filipenses, a igreja de Filipos. E essa carta é conhecida na teologia pela carta da alegria. A
carta da satisfação, a carta do prazer imensurável de ter Deus em qualquer circunstância da sua vida. É a carta da felicidade. E quando eu abro a minha Bíblia em Filipenses, eu fico me perguntando, o que que esse prisioneiro do primeiro século, preso a um soldado, a um guarda romano, sentenciado à morte, pode ensinar para os vivos do século 21? O que que essa carta pode nos ensinar sobre a nossa vida com Deus? E para você entender, nós não estamos diante de um tratado teológico como Romanos, por exemplo. A carta aos Filipenses é uma carta prática, é uma exposição de uma vida que está simplesmente vivendo o Evangelho. Na verdade, é a carta do coração do apóstolo. E Filipenses é a prova que o Evangelho é capaz de fazer uma pessoa feliz em qualquer circunstância. Quantos podem dizer amém? Filipenses vai nos ensinar a encontrar alegria nas noites escuras da nossa alma, a experimentar alegria em meio à dor, contentamento em qualquer situação. É a verdadeira alegria expressa através da palavra de Deus. E ela é muito contracultural, porque hoje quem nos ensina sobre alegria? Os bambambãs da internet, os youtubers, os grandes treinadores, os que mexem no mercado financeiro. E como é que começa a propaganda deles? Eles estão dentro de um carro bonito, numa paisagem, numa praia, numa grande casa. Tenha sucesso na sua vida financeira, na sua vida familiar, tire a sua melhor foto, viaje. Então eles vão estampando a felicidade com os bens de consumo, com sua elevada, a sua ascensão meteórica na sua vida financeira, enfim. E ali eles ensinam alegria. Mas nós temos um contraste aqui. Temos Paulo preso, velho, esperando a morte. Só que quando você lê a carta de Filipenses, esse homem está jorrando a alegria pelos seus poros. E tem milhões sendo feitos aí, ensinando as pessoas a serem felizes. Se nós fizéssemos um curso aqui, como ser feliz para sempre, encontrando a sua alegria e o prazer de viver, vencendo a ansiedade, depressão, angústia. Sabe, se nós tivéssemos essa resposta, poderíamos vender ela por milhões. E a Bíblia já nos trouxe ela há tantos anos. Filipenses é a prova que é possível triunfar sobre as circunstâncias. Quem deseja isso, diz um amém aí. O escritor está preso, aparentemente tudo está contra ele, mas na contramão dos fatos, ele escreve uma carta de alegria. E no exercício da advocacia, a gente, quando quer falar de algo e chamar a atenção para aquilo, a gente comete tautologia. O que é isso, Ricardo? É o uso de palavras diferentes para dizer a mesma coisa, é redundância. É você usar expressões diversas para você trazer o mesmo pensamento. E nessa carta, Paulo, ele é culpado de tautologia. Ele repete várias vezes a palavra alegria, a palavra satisfação, a palavra contentamento. E nunca precisamos tanto da palavra de Deus dentro desse assunto como de hoje, como no tempo de hoje. Talvez você faria a pergunta: pastor, será que isso realmente é a carta para a gente estudar hoje? Meus irmãos, eu não preciso te lembrar, porque nós vivemos hoje na sociedade mais infeliz que a humanidade já produziu. Hoje mesmo eu vi uma reportagem que adolescentes e jovens dobraram o número de adolescentes e jovens com ansiedade e depressão nesse tempo. Nunca tivemos tanto, e nunca tivemos tão insatisfeitos. Somos na existência humana
a geração mais ansiosa, depressiva, estressada, angustiada, sobrecarregada que o mundo já produziu. Mas eu preciso lembrar a cada um de nós, a mim e a você hoje, aos que acreditam no Evangelho de Jesus Cristo, se o fogo que ardia no coração de Paulo e na igreja de Filipenses arder em nosso coração, nós triunfaremos diante das circunstâncias. E poderemos declarar, dar um spoiler aqui das próximas mensagens, podemos declarar Filipenses 4,12, que diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda a gente não chegou no capítulo 4, mas vamos chegar lá. E até lá, o Espírito Santo vai modelar o nosso coração e transformar a nossa alma. Vamos trilhar o caminho da verdadeira alegria, como prisioneiro sentenciado à morte. Vamos aprender o segredo de viver contente em qualquer situação. Pois Filipenses não é uma carta imaginária, mas uma experiência comprovada de um cristão que encontrou uma alegria invencível. Por isso acompanhem nos primeiros 6 versículos dessa carta, Filipenses 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Somente os 6 primeiros versículos. E a primeira coisa que eu preciso dizer desses versículos é que Paulo aqui ele está dizendo o destino da carta. E talvez o que eu vou dizer agora seja a coisa mais importante de toda a pregação de hoje. O primeiro assunto que eu vou trazer é o mais importante. A primeira observação que eu vou fazer é aquela que vai determinar todo o restante dessa série. Você precisa saber a quem Paulo está destinando essa carta. Ela tem uma singularidade. Ela tem um público específico. Olha o que ele diz no versículo 1: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. É uma carta endereçada para os santos em Cristo Jesus que estão na cidade de Filipos. Deixa eu dizer isso de outra maneira: não é uma carta que servirá para todos. Não é um programa de felicidade para qualquer pessoa. Não é uma carta com 5 passos para ser feliz, que você pode chegar na sua casa e simplesmente ler. Não, Paulo está dizendo aqui, essa carta é para aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Paulo está dizendo, todos podem ler, mas essa carta só vai funcionar, os ensinos dela só funcionarão se você crer que Jesus Cristo é o Senhor e que esse livro é um livro sagrado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Paulo está dizendo, eu escrevo, mas escrevo para quem crê. Não é para todo mundo pode ler, mas só vai funcionar em quem crê. Não é um elixir mágico que você vai ler um texto e esse texto vai te mudar, não. Porque o Novo Testamento não tem muito a dizer para quem não crê que Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo naquela cruz para nos salvar. Nós que éramos pecadores, estávamos distantes de Deus, e fomos resgatados pelo sacrifício único de Jesus Cristo de Nazaré. O Novo Testamento, ele não pode trazer conforto para quem não acredita em suas palavras. Não há paz nas Escrituras para quem não crê em Cristo. Não há nada se você não acredita que esse livro é o livro de Deus. Sabe, nós vivemos uma dificuldade atualmente. Muitos querem a bênção do Evangelho sem as condições do Evangelho.
Repito, muitos querem a bênção do Evangelho sem as condições do Evangelho. Muitos querem ser abençoados por Deus nos seus próprios termos. Só que, meus irmãos, acontece que tudo começa com o Evangelho. Tudo começa com a sua vida com Jesus. Tudo começa com o Cristo crucificado naquela cruz. As Escrituras revelam que a alegria, ela não é um sentimento, a alegria é uma pessoa. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Porque pensa comigo aqui agora, se a alegria fossem outras coisas, o que nós teríamos de diferente das filosofias desse mundo? Como as filosofias desse mundo promovem a alegria, ou publicam a alegria, ou prometem a alegria? As filosofias desse mundo dizem o seguinte: tenha, então você vai ser feliz. Mude, e você então vai ser feliz. Compre, e você vai ser feliz. Evite problemas, e você vai ser feliz. Solucione os seus problemas, e você vai ser feliz. Mas aqui, veja bem, o que o Evangelho está dizendo? O Evangelho está dizendo: é possível você, em meio às tempestades da vida, é possível, enquanto o mundo te espanca, encontrar alegria. Nós temos um prisioneiro aqui, amarrado a um guarda romano, o maior avivalista do seu tempo, escrevendo uma carta de alegria, esperando a sua sentença de morte. Nós temos um homem que está jorrando alegria em meio às circunstâncias aqui. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Veja a promessa que Deus tem. Quem é que pode viver isso? Somente os santos que creem em Cristo Jesus. Somente aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Quem é que pode dizer, Filipenses 4, 12 e 13, em tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece. Senão aquele que crê que Jesus Cristo fortalece em qualquer circunstância. Quem mais pode dizer, Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo o que eu preciso está nele. Quem é que pode dizer que ele é o pão da vida, luz do mundo, o bom pastor, a porta, o caminho, a verdade, a ressurreição, a videira verdadeira, o pão que sacia toda a fome, a água que sacia toda a sede? Quem é que pode dizer isso? É só aquele que crer. É só aquele que acredita. Quem mais pode viver as palavras de João 15:10, que diz: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tendo obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Quem pode dizer isso? Somente os que acreditam. Meus irmãos, quem é que pode viver o paradoxo de Abacuque? Que está escrito em Abacuque 3,17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no currais, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem é que pode dizer, falta tudo nessa terra, mas eu estou firme na alegria soberana? É só os que creem em Cristo Jesus, em sua palavra. Porque a alegria não é fruto de conquistas nessa terra. A alegria é fruto de você ter sido conquistado pela cruz de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, a Bíblia é puro realismo. Quando eu leio a carta de Filipenses, eu vejo a envergadura da verdade bíblica. Porque esse homem está preso. Ele tem todos os motivos para ser amargurado. Ele tem todos os motivos. Ele tem marcas nas suas costas, chicotadas. Ele tem todos os motivos para ser um homem depressivo, mas não. Ele está em firme oposição às circunstâncias. E se você depois gastar um tempinho na carta de Filipenses, você vai ver que no capítulo 7 ele diz: quer nas correntes que me prendem, ainda estou participando da graça de Deus. Apesar das correntes que estão me prendendo, eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus. Pastor, quem é que pode suportar esses problemas? Paulo diz: aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E por que não dar um spoiler?
Mais uns aí que está vindo. Filipenses 1,12 diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Olha a grandeza da vida, da alma, da emoção desse homem. Ele está dizendo assim: o que aconteceu comigo não tirou minha alegria, pelo contrário, eu consigo ver a obra de Deus até mesmo no meu sofrimento. Meu Deus, Jesus Cristo promete que é possível a alegria permanecer, e ela permanece. Há pessoas que creem que Deus está no controle de todas as coisas. É estupendo o que a Bíblia está nos prometendo nessa carta. E você precisa entender o que Jesus está te prometendo hoje. Presta atenção, por favor. Ele não promete que ao crermos nele, seremos levados a algum mundo místico, mágico, em que nada nos acontecerá. Alguém está me entendendo? Diga amém. Jesus não promete que ao você escolher ele como Senhor e Salvador, a sua vida vai ser ilesa de problemas. Isso é falácia, isso é mentira. O que ele promete é que ainda cercados de problemas, decepções, tempos difíceis, a alegria do Senhor vai sobreviver no seu coração. Mas Ricardo, você está falando aí de um evangelho tão alto, que eu fico até envergonhado, eu não consigo viver isso. Talvez você tenha a mesma impressão que eu tive ao ler a carta de Filipenses. Parece que eu olhei Paulo e disse assim: uau, desce aqui, mano. Onde é que você está? Como é que você chegou tão alto no entendimento? Mas deixa eu te dizer, uma das alegrias de Paulo, uma das certezas de Paulo, é que ele entendeu a natureza da obra de Deus. Talvez a gente não chegou ainda onde ele está, quando escreveu essa carta. Mas olha o que ele quer nos ensinar hoje. Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: ei, talvez você não está vivendo ainda na sua melhor forma espiritual, mas se Deus começou uma obra em você, Ele vai terminar. Sabe, a Bíblia está nos ensinando que nada ou ninguém pode parar a obra de Deus. A confiança do Paulo não é tanto nos membros da igreja de Filipos, não é nele e nem na mensagem. O que na verdade temos aqui é uma compreensão de um homem que entendeu a vida cristã. Paulo, ele conhece o caráter de Deus. Nós estamos aqui diante da doutrina, da natureza da obra de Deus. Muitos, quando chega às circunstâncias, a fé vacila, pergunta se Deus existe, Como é que pode? Deus naquele tempo estava tão próximo, agora Ele está tão distante. Será que vai ter cristianismo daqui a 20 anos se Jesus não voltar? Haverá fé na terra? Será que na segunda-feira eu ainda sou cristão? Será que eu vou aguentar esses ataques ideológicos? Vai haver igreja, apesar de todos esses ataques ideológicos, filosóficos que existem no mundo? O mundo do jeito que está não vai engolir a mensagem do Evangelho? Será que eu aguentarei por tudo que eu estou passando? Será que a minha fé não vai desfalecer? Paulo responde, ele está convencido que aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele sabe que uma obra está acontecendo dentro da sua vida, daqueles que creem, daqueles que acreditam. Meus irmãos, se esse versículo não é verdadeiro, o restante da carta não é. Mas se ele é verdadeiro, e creio que é a palavra de Deus, não importa o embate, não importa o combate, não importa as circunstâncias, o que Deus começou, Ele vai terminar. Paulo afirma que o cristão é alguém que nesse exato momento a obra de Deus está acontecendo dentro dele. Aleluia. Fale para a pessoa que está do seu lado, olha para ela com fé e diz assim: dentro de você tem uma obra de Deus acontecendo. Ela é silenciosa, mas está acontecendo. Aleluia. Aleluia, aumenta a sua fé, pega a palavra de Deus, guarda ela no bolso, sabe, creia nela durante a semana, não deixe as circunstâncias da vida baterem em você, bata nas circunstâncias com a palavra do Cristo. O cristão é alguém
onde algo está acontecendo agora. Pastor, mas eu não consigo triunfar sobre o sofrimento. Eu não consigo triunfar sobre as circunstâncias. Eu não consigo triunfar, pastor. Minha resposta para você é: ainda não. Mas pode ser agora. Pode ser hoje. Porque a obra de Deus está acontecendo dentro de você. Isso foi até 20 minutos atrás, essa mensagem começar. Mas Deus já trabalhou no seu coração e aumentou a sua fé. Aleluia, meus irmãos. Porque aquilo que Deus começou, Ele termina. A Bíblia não diz que vamos parar de sofrer, mas diz que podemos atravessar o sofrimento com alegria. Amém, meus irmãos? Eu quero isso para mim demais. Eu nunca desejei tanto isso. Sabe, a gente tem que se tornar casca grossa no Evangelho. A gente tem que chegar e ficar maduro na nossa fé. A nossa alegria não vem de fora. A nossa alegria é uma semente que a salvação colocou dentro de nós. E você precisa entender que ela está em andamento. Toda metáfora bíblica sobre sofrimento é uma caminhada. Por exemplo, você lembra do Salmo 23, versículo 4? Que diz assim: mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Mesmo quando eu o quê? O que diz o texto? Eu andar. Veja que a metáfora, ela está dizendo que existe uma progressão. Você não para no vale da sombra da morte, você está andando no vale da sombra da morte, você está atravessando essas circunstâncias. Preste atenção, é antibíblico você achar que não vai sofrer, mas é antibíblico também você achar que um filho de Deus vai sofrer sem Deus na caminhada. O salmista diz assim: tu estás comigo. O nosso Deus é o Emanuel, Deus conosco, Deus na humanidade, Deus com a gente, Deus presente, Deus na caminhada. E se você observou bem o Salmo 23, 4, ele diz assim: mesmo quando, diga mesmo quando. Não é se quando, mesmo quando. Meus irmãos, vai ter vale. Não tem como não tem vale. Mas a metáfora da Bíblia é um caminhar, é uma progressão. Porque Paulo crê naquele que começou a obra. Sabe, a gente pensa que a origem da igreja é como a origem dos nossos planos. A gente pensa que a origem de um cristão é feito como a gente realiza um plano de uma sociedade. Um cara chega assim: não, vamos construir uma cidade. E aí vai lá e planeja e faz. E sabe, a origem de uma igreja, a origem do cristão não é como a origem de uma sociedade. Quando eu era professor na faculdade, eu dava aula de TGE, Teoria Geral do Estado, acho que é isso. E lá a gente aprendia sobre os contratualistas, né? O povo que queria explicar como a sociedade surgiu. E Jean-Jacques Rousseau, que é um desses caras aí, ele diz o seguinte: a sociedade surgiu porque surgiu a propriedade privada. O contrato social surgiu, a necessidade de organização da sociedade surgiu porque nasceu aí o contrato social, e aí a gente teve que controlar a ambição humana, teve que controlar a cobiça, inveja, desigualdade, aí foi para frente. Meus irmãos, a doutrina bíblica não tem nada a ver com isso. A doutrina bíblica ensina que aquilo que Deus faz, Ele começa sozinho, Ele não precisa do homem. Alguém está me entendendo aqui? Alguém aqui? Ele está dizendo assim: a salvação é inteiramente obra de Deus, o que Deus começa, Ele termina. Sabe, nós somos contra Deus, nós não queríamos Deus, nós pecamos contra Deus, nós saímos da presença de Deus. O homem natural, ele não vai a Deus sozinho. Jamais existiria uma igreja, jamais existiria um cristão se Deus não tivesse começado a obra. E se você está aqui me ouvindo nessa tarde, se você vai me ouvir essa mensagem em algum outro momento aí, eu quero lhe dizer que não foi você que decidiu ser cristão,
Foi o cristianismo que entrou na sua vida. Não foi você que pegou o evangelho, foi o evangelho que te pegou. Por isso, a obra que ele começou, ele vai terminar. Você pode não ter chegado na estatura de Paulo, mas quem disse que a obra de Deus acabou na sua vida? E quando é que ela termina? Até o dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? O seu retorno. Esse é o desejo escatológico de todo cristão, a volta de Deus, a volta de Jesus. E aquilo que Deus começou, ele vai terminar. Paulo está tão feliz na sua carta, que ele está dizendo assim: não importa se eu estou preso, porque não fui eu que comecei a igreja de Filipos. Não importa a circunstância, porque não fui eu que planejei. Atos capítulo 16, conta que ele estava querendo ir para a Ásia, pregar o evangelho, e o Espírito Santo o impeliu. Então ele foi dormir. Dormindo ele sonhou. Paulo escolheu o que sonhar? Não. Paulo escolheu a visão que ia ter? Não. Então ele teve uma visão de um homem dizendo para ele assim: passa a Macedônia. De um homem pé dizendo assim: vem pregar na nossa terra. E ele creu que aquela visão veio do Senhor. E o que ele fez? Ele atravessou o mar. Quando chega lá do outro lado, isso lá está lá em Atos 16, 14, 15, você olha lá. Quando ele chega lá na cidade de Filipos, ele encontra um monte de mulher orando no rio. E lá tem uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para o evangelho. Foi Deus que fez. E Paulo então agora já tinha um lugar para ficar, na casa dessa mulher. E aí ele encontra uma menina possessa de um espírito de adivinhação lá na cidade de Filipos. E ele liberta aquela menina. Ele expulsa aquele demônio. E aí acontece uma reviravolta na vida dele. Aí ele vai preso. Paulo e Silas na prisão, você conhece essa história? E eles estão adorando lá, tem um terremoto que Paulo não causou, amém, meus irmãos? Quem causou esse terremoto foi Deus. E aí as portas das prisões abrem e o guarda tenta se matar, e Paulo diz: não, fica tranquilo que ninguém fugiu, nós estamos aqui, moço. Relaxa aí, toma uma água com açúcar. E aí vai Paulo e prega o evangelho, ele aceita Jesus. Aí depois vai para onde? Vai para a família dele, e toda a família aceita Jesus. E começou a igreja de Filipos. Foi assim que a igreja começou. Não foi planejamento de Paulo. Sabe por quê? Porque a obra que Deus começa, ele termina. Não foi planejamento humano. Por isso a obra que Deus começou na sua família, ele vai terminar. A obra que ele começou na sua vida, ele vai terminar. A obra que ele começou no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, ele vai terminar. Porque Deus é o mestre, é o artífice e o modelador. Deus não começa uma obra e simplesmente para. O que está acontecendo aqui agora, o que acontece na verdadeira igreja de Jesus, é tudo atividade celestial. É o Espírito Santo de Deus que está agindo aqui. E se você observou o texto, Filipenses 1:6, ele diz assim: que começou a obra em vocês. A obra que começou em vocês. Não é entre vocês. É a obra que começou dentro. Porque quando a gente pensa que a gente precisa fazer alguma coisa. Olha para mim aqui e nunca mais esqueça isso. Deus está menos interessado no que você faz do que Ele faz em você, amém? Deus está menos interessado no que você faz do que o que Ele quer fazer dentro de você. Aliás, se você quer fazer alguma coisa para Deus, só faça fora depois que Deus fez dentro. Porque a gente não produz a nossa salvação, nós a recebemos pela graça de Deus. Nós não servimos a Deus com as nossas próprias ideias, nós somos obra e feitura de Deus. Se você perguntar para dos maiores avivalistas que já pisaram nessa terra, John Wesley, o que é cristianismo? Ele vai responder para você: é Deus dentro da alma do homem. É Deus agindo dentro do homem. E você consegue ver o quanto isso importa? Você consegue ver o quanto isso pode alterar a nossa alegria? O quanto isso pode estabilizar as nossas emoções? Porque você precisa ter fé no que Deus está fazendo. Paulo escreve aos Filipenses: fica tranquilo, o pastor está preso, mas Deus não. O pastor
não pode fazer nada por vocês agora, mas Deus que começou a obra, Ele vai fazer. Vocês não estão sozinhos. Se prepara, vocês vão passar por esta. Nenhum ladrão pode roubar essa obra. Ferrugem ou traça pode tocá-la. Se você é um cristão, Deus está agindo. Como não se alegrar, meus irmãos, com isso? Porque homens começam coisas e não terminam. Sabe, tem entusiasmo para começar, mas logo desistem. Mas Deus, tendo começado uma obra, Ele está 100% comprometido em terminá-la. É o caráter de Deus que garante a finalização da obra. É como se Paulo estivesse dizendo assim: você consegue me ver nas correntes, com uma enorme guarda do meu lado, preso há mais de 4 anos e meio. Não, eu não estou revoltado com Deus. Eu não tenho nenhuma palavra de reclamação, pelo contrário, eu tenho certeza que Deus está fazendo a obra. Meus irmãos, prestem atenção, esse homem está preso. E olha o que ele escreve para essa igreja. Filipenses 1,4. Coloca para mim aí. Filipenses 1,4. Não, 1,4. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Não, gente, espera aí. Lê esse texto aí. Lê esse texto, pensa. O cara está preso, 4 anos e meio. Já vai morrer. Tem um guarda gordo. Por que tem que ser gordo? Não sei, me deu vontade de falar isso agora. Do lado dele. E o cara está orando com alegria por outras pessoas. Somente alguém que tem atividade de Deus dentro dele pode viver uma vida dessa. Alguém aqui que está me entendendo, diga amém. O cara tem casca grossa, mas tem coração mole. A vida não tirou a alegria dele, a vida não tirou o amor do coração dele, a vida não tirou a atenção por pessoas. Amém, meus irmãos? Quem oraria com alegria pelos outros se não tivesse o Espírito Santo dentro dele? Que tipo de pessoa é Paulo? O Superman? É alguém que tem perfeito controle das suas emoções e dos seus comportamentos? Não, Paulo é um cristão. Cristo mora dentro dele. Se você ler 2 Timóteo 1,15, você vai ver que ele foi totalmente abandonado por seus companheiros. Se você ler 2 Crônicas 11, você vai ver, ele enumerou a quantidade de sofrimentos que ele teve. Em toda a história, nenhum líder teve mais motivo para ficar abatido, desanimado. Mas Paulo não está sofrendo um colapso emocional. Sabe por quê? Porque ele tem força de Deus dentro dele. Ele não é um homem qualquer, ele é um homem com Deus dentro dele. Ele é um homem que tem o Espírito Santo dentro dele. A obra que Deus começou nele, Ele vai terminar. E Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E é o interessante que Paulo na carta, ele não diz assim: fique tranquilos, logo os problemas passarão. Não, ele não diz isso. Ele diz: não importa o que está acontecendo com você agora, nada impedirá que a mão que formou o vaso cesse de moldá-lo. Deus está agindo. Deus está agindo. Meus irmãos, somente venceremos as pedreiras dessa vida aqui de baixo se você tiver a vida de Deus. Somente venceremos o espancamento das circunstâncias daqui de baixo se tivermos a presença de Deus em nossas vidas. Mais um spoiler do que está por vir. Filipenses 4,4. O apóstolo Paulo diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Alegre-se quando? Quando? Alegre-se quando, igreja? Sempre, não é quando tudo está bem, não é quando você tem dinheiro, não é quando o teu filho está sadio, não é quando as coisas estão boas, é alegre-se sempre, 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 porque a promessa bíblica não é alegria circunstancial, é a alegria da presença do Cristo em nós. Sempre
sempre. É uma exortação bíblica, é uma ordem bíblica. Come on, vamos lá, entenda isso. Alegre-se sempre, sabe? Não é verdadeiro o evangelho que te diz que você vai ser vencedor em tudo. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedor é aquele que quando aplauda Jesus. O vencedor é aquele que vence. O mais que vencedor é aquele mesmo quando não vence. Não é vencido pelas circunstâncias. Existe uma alegria em Deus que pode ser acessada, que está além das fontes de satisfação dessa terra. Ao ler essa carta, Paulo não está no Havaí, na sacada de um hotel, vendo o pôr do sol. Ele está preso, mas está vazando de alegria. Veja onde esse homem é sadio emocionalmente. Veja onde ele está na sua melhor forma da sua alma, dentro de uma prisão. Hoje nós temos pessoas com corpos esculturais, com as almas raquíticas. Hoje nós temos milionários falidos emocionalmente, pessoas livres, presas pela ansiedade. Essa geração do século 20, né, de 2000 para cá, dos últimos 20 anos, é a geração que mais tem coisas. Os nossos filhos nunca tiveram tanto, os nossos bisavós nem imaginam o tanto que os seus bisnetos possuem. Mas o nível de insatisfação é gigantesco, porque a satisfação não está vindo do que eles têm, mas está vindo do que lhes faltam. Quantos aqui me diz? Amém? Do que lhes faltam. Mas olha para esse homem, olha para esse apóstolo, olha para esse filho de Deus. Que exuberância interior diante do sofrimento. Somente é possível com Jesus morando dentro da alma do homem. A carta de Filipenses é uma declaração triunfante que Deus reina sobre as circunstâncias. Aleluia. Mas não é só a carta de Filipenses. Isso é a tônica de toda a Bíblia. Daniel capítulo 3 tem um fato, uma história que todos conhecem. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não adoram o rei e diz para o rei, é o seguinte, rei, nós não vamos te adorar. E o rei diz, quem não me adorar vai para a fornalha. E ele diz, Deus, rei, é o seguinte, nós adoramos só o nosso Deus. Se Deus desejar nos tirar da prisão, Ele tira. Se não, ainda assim, a gente não vai te adorar. Se Deus quer nos evitar de ir para a fornalha, Ele vai evitar. Se não, ainda assim a gente não vai te adorar. Daniel capítulo 3, versículo 26, diz que... Bota aí para mim. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, eles já estavam lá dentro em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Quantos saíram do fogo? Quantos? Quantos? 3. Agora bota no versículo 25 aí. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, passa aí, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. A gente sabe que esses filhos dos deuses hoje é Jesus. Mas eu quero chamar a atenção para você para uma coisa. Isso não é hermenêutica. Isso não é o que o texto diz. Isso é o que o texto me disse na hora que eu estudava ele. Amém, meus irmãos? Isso é meu devocional. No versículo 25 tem 4. No versículo 26 só sai 3. Por que Jesus ficou dentro da fornalha? Eu vou dizer o que ele falou para mim. É porque, Ricardo,
Nessa vida, uns entram na fornalha, outros saem. Enquanto uns saem, outros estão entrando. E para que ninguém entre sozinho, eu fico lá. Sabe qual é a regra? A regra é clara: nunca entre na fornalha sem o Evangelho. Nunca entre na fornalha sem Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a promessa bíblica para a vida que vale a pena. Mas eu quero terminar de uma forma muito prática. Alguns sofrem pelas suas próprias escolhas emburradas. Alguém aqui? Amém? Alguns sofrem pelas suas próprias escolhas emburradas. A vida só está te devolvendo aquilo que você entregou. O que o homem planta, ele colhe. Então não é surpresa, meus irmãos, sofrer por causa dos seus próprios erros. Pastor, mas e o sofrimento que eu não sei o motivo? E o sofrimento que eu não entendo? Como eu posso confiar num Deus que não me explica porque eu estou sofrendo? Bem, aqui eu quero ser respeitoso com você, mas ao mesmo tempo audacioso. Aqui, ao mesmo tempo que eu estou te dizendo, eu não quero menosprezar porque você sofre, mas eu quero elevar a sua fé aqui agora às alturas que a Bíblia quer que nós tenhamos. Se você não entende o seu sofrimento, confia em Deus. Por quê? Porque se Deus é tão pequeno ao ponto de ser entendido, Ele não pode ser tão grande ao ponto de ser adorado. Você precisa escolher ao Deus que você serve. Um Deus que você entende, ou um Deus que você adora. Um Deus pequeno e do seu tamanho, ou um Deus grande com projetos e mistérios que jamais nós vamos descobrir. O que Deus quer nos ensinar é uma confiança nele. Até mesmo porque, se eu e você estivéssemos ao lado de Jesus quando Ele morreu, a gente não ia entender nada, ia dizer, que perda de tempo. Como é que esse homem sofre desse jeito? Que sofrimento mais injustificável. Esse homem só fazia o bem, curava as pessoas, pregava o reino de Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Por que ele morreu tão cedo, com 33 anos? Nós não entenderíamos nada. Mas hoje nós temos o livro inteiro que nos ensina que o maior projeto de cura da humanidade estava no sofrimento de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, depois a gente volta, e em algum momento dessa série a gente estuda a vida de Jó. Jó não tem a menor noção porque sofreu, mas ele não tem a menor noção mesmo de bilhões de pessoas que ele ajudou por causa do sofrimento dele. Amém? Aqui, meus irmãos. Quem é que você procura na hora que você está com um problema? É alguém que passou por um problema semelhante ao seu. Você sempre precisa de alguém que passou por uma circunstância. Você precisa de alguém que deu uns passos além de você. E nós não entendemos tudo o que nós passamos. Aliás, se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender que o livro inteiro, a Bíblia inteira nos ensina que todo sofrimento que nós entregamos na mão de Deus é um sofrimento que é no final do processo para o nosso bem. Deus tem um plano. A obra que Ele começou, Ele termina. O sofrimento de Jesus se tornou a maior dádiva da humanidade. O livro de Deus, a Bíblia escrita, ela conta toda a história de Jesus. Por isso que a gente entende o sofrimento dele. Mas não tem um livro escrito ainda sobre toda a sua história, amém? Por isso você não entendeu tudo que você passou ainda. Mas o seu Deus é tão grande que você pode confiar nele. Ele é amoroso. Deus é amor. E a palavra mais importante aí não é amor, é Deus. Deus. Ele é fiel ao que Ele faz, ao que Ele diz. E se Ele diz que nos ama, Ele nos ama. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Meus irmãos, só agora, depois de mais de 4 décadas e meia de vida, é que eu estou começando a entender a providência divina em alguns momentos da minha vida, em alguns momentos que eu julguei difíceis. Sabe por quê? Porque Deus usa
o calor do sofrimento e a umidade das lágrimas para gerar o filho dele, parecido com Jesus Cristo. Sem as duras lições da vida, muitos santos que nós lemos as histórias deles não seriam gerados. Sem as duras lições da vida, nós não estaríamos aqui vivendo a dependência que Deus deseja para ele. O sofrimento, sim, não é algo que Deus deseja, mas ele aconteceu. Pecamos em Gênesis capítulo 3, o efeito dominó está até hoje. Ninguém sabe de onde veio o tiro, né? Que tiro é esse? Ninguém sabe de onde vem. Quanto menos espera, né? Algo acontece. Por quê? Porque é vida. A vida é assim. E eu me lembro de uma frase de William Cooper que eu guardei no meu coração. Ele diz assim: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para o seu bem. Por trás de uma providência carrancuda, de um sofrimento, ele oculta uma face sorridente. Deus está no controle de tudo. Eu sei que em alguns momentos vai faltar força para orar. Eu sei que em alguns momentos você não sabe nem o que pedir. Porque o problema é tão grande que você não sabe nem para que caminho você vai. Você não sabe nem dar uma ideia para Deus. Alguém aqui? Deus faz isso, faz aquilo. Você não sabe. Mas o Paulo também previu isso. O Espírito Santo falou com ele. E ele escreveu Romanos 8, 26. Que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existem momentos que nenhuma palavra dá para você usar. Por quê? Porque nenhuma palavra vai ter, ela não vai ter um colete salva-vida para você. Mas você pode se entregar em humildade e confiança diante de Deus, que a alegria vai germinar no seu coração. À luz das Escrituras, qualquer sofrimento que a gente passe nas mãos de Jesus não será em vão. E talvez uma das coisas que mais a gente precisa entender nesse mundo de guerra que nós estamos hoje, guerra em todos os sentidos, em todas as instâncias, talvez seja o que está escrito em Filipenses 4, versículo 9, que diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Leia comigo a última parte do versículo: e o Deus de paz estará em vocês. Paulo não diz um mundo de paz. Paulo não diz circunstâncias de paz. Paulo diz: o Deus de paz vai estar dentro de você. Pode pipocar tudo do lado de fora, mas o Deus de paz vai estar dentro de você. Pode estar arrebentando tudo do lado de fora, mas o Deus de paz estará dentro de você. O cristianismo mudará o mundo, não porque tornará o mundo uma cidade de paz, mas é porque em meio à guerra, a nossa fé vai brilhar. Jesus disse que nós somos o sal do mundo. Nós vamos esfregar a nossa vida nesse mundo e nós vamos mudá-lo. Nós vamos salgar esse mundo, seja com as nossas vitórias, sejam com os nossos sofrimentos. O mundo verá a face de Cristo na nossa vida. E se você vê o cristianismo apenas como uma opção terapêutica, reedite o seu entendimento hoje em nome de Jesus. Porque tem gente que vem para a igreja: não, vou para a igreja para Deus melhorar a minha família.
Vou para a igreja para Deus melhorar a minha situação financeira. Vou para a igreja para ver se eu consigo alguma, né? Minha vida precisa melhorar. Não, deixa eu te dizer, aqui não é terapia, meu irmão. Aqui é obra de Deus dentro de você. Aqui é Deus se importando com você. Não é Deus se importando com o que você quer, é Deus se importando com o que Ele quer fazer em você. Amém, meus irmãos? E Ele quer te colocar num lugar único, que é Ele, a rocha verdadeira. Amém, meus irmãos? Fique em pé no seu lugar. A carta de Filipenses vai nos ensinar a ter uma fé robusta, ser um cristão maduro. E nós vamos chegar no capítulo 4, amém, meus irmãos? Nós vamos chegar no capítulo 4. Nós estamos ainda apenas nos 6 primeiros versículos. Até lá, você vai sair daqui casca grossa. Eu não sei se o mundo vai mudar, eu não sei se as circunstâncias vão mudar, mas o seu mundo interior vai mudar. Porque o que você precisa é da paz que excede todo o entendimento, e não das circunstâncias que mudam a cada momento. Deu até rima. A gente precisa aprender a resistir às tempestades da vida. Aleluia, igreja. Irmão, existe uma alegria passageira e uma permanente. Existe uma alegria tola e uma inteligente. Sabe, a alegria passageira e tola é aquela assim, nossa, deixa eu mudar aqui os fluidos, né? Eu preciso pensar diferente, eu tô num caminho, nossa, eu tô numa, meu Deus, eu tô vivendo uma estrada terrível, é um lamaçal terrível, muda, vamos lá, tampa o umbigo. Pensamento positivo, logo a BR do avivamento chega na minha vida, a estrada que eu vou acelerar, meu irmão, deixa eu falar, isso é pensamento burro, isso é tolo. Mas a alegria permanente e inteligente é aquela que é real, não é imaginária. É aquela que diz assim, sofrer faz parte do pacote de estar vivo. Amém, meus irmãos? Se alguém te disse que você não vai sofrer, é mentiroso. Eu não acredito nessa promessa. Eu acredito nela sim, quando Cristo voltar. Aí Ele vai enxugar toda lágrima. Aí a gente não chora mais. Mas até lá, meu irmão, se segura em Cristo que o barco vai balançar. Para de reclamar do óbvio da vida. Porque a alegria inteligente é aquela que sabe que em Cristo eu posso enfrentar o sofrimento e permanecer alegre. Que eu não vou ficar sem passar por problemas, mas eu vou passar pelos problemas com Cristo. Porque a verdadeira alegria não é a ausência de problemas. Diga comigo, a verdadeira alegria não é a ausência de problemas. É a presença de Deus na alma humana. Aleluia, irmãos. A paz bíblica não é a expulsão dos problemas, mas é a chegada da solução, que é Jesus Cristo de Nazaré. Alguém aqui?